Atos 18. Eu vou ler apenas os 4 primeiros versículos, mas nós vamos meditar em todo o livro, então, em todo o capítulo, então você mantenha a sua Bíblia aberta. Atos 18, de 1 a 4, diz assim: Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Até, meus irmãos, as suas Bíblias abertas, nós vamos então meditar nesse texto, no qual ele vai nos trazer uma lição com certeza boa para nós. Meus irmãos, toda a construção, ela nasce primeiro aonde? Ela nasce primeiro na cabeça do dono, do proprietário, né? Toda a construção nasce na mente do proprietário. Ele imagina, ele decide, e quando ele decide onde, como é que vai ser a construção, ele passa então por um novo processo, né? Um novo passo, que é escolher as pessoas certas que vão fazer, os profissionais, a compra do material, a mão de obra qualificada, e então, depois de tudo isso, começa a obra. Aí, de onde vai da base, e aí vai até que tudo seja feito. Tijolo após tijolo, a obra vai caminhando, ela vai tomando forma, vê as paredes levantadas, o telhado, os pisos, acabamento, pintura, e aí, então, o dono todo orgulhoso, depois de mobiliar a casa, ele chama os amigos para fazer o quê? Aquele churrasco maravilhoso para poder se alegrar, porque agora então está morando na nova casa. Porém, passado pouco tempo, o que acontece? Ixi, essa parede aqui deu mofo, aquele móvel lá quebrou aquela pontinha, e vamos ter que trocar aquela torneira, e aí então começa a manutenção, começam as pequenas reformas para manter a casa boa. Aquilo que antes estava perfeito, deixa de estar. E se você quer manter a casa tão bonita quanto no início, você tem que manter esta casa dessa maneira. O primeiro estudo que nós fizemos no livro de Atos é Construindo a Igreja. Nesses estudos todos que fizemos, nós vimos como Deus foi construindo a sua igreja, embelezando ela com a ação do Espírito Santo, promovendo milagres, sinais, então, para mostrar o seu poder. E aí, então, mostra também como que ele foi apresentando essa igreja para o mundo, e foi, então, esparramando ela pelo mundo inteiro. Novos crentes foram dirigidos pelos apóstolos, dos quais eles que foram chamados para serem os pilares da igreja, eles sofreram perseguições, sofreram lutas, tiveram muitas vitórias. A igreja, que nós vamos ver hoje, é isso, que a igreja, assim como toda construção, ela precisa de reparos, de reforma, precisa de manutenção, porque se abandonada para lá, ela vai acabando se destruindo ou acabando caindo. Porém, o proprietário da igreja, sempre presente, com os olhos sempre atentos, ele é cuidadoso e ele então faz essa manutenção desde o início da igreja. Ele vem fazendo essa manutenção. Falaremos hoje sobre a manutenção da igreja de Cristo. Nós percebemos a mão divina cuidando da igreja, cuidando de detalhes dela, mesmo nas piores situações, em perseguições, nas lutas que a igreja passou, em momentos que pareceu que a igreja morreu, e foi na época da Idade Média, a gente vê ali sempre uma lâmpadazinha acesa, uma luzinha na escuridão, que manteve a igreja até o momento certo, onde acendeu tudo, e aquele fogo queimou pelo mundo inteiro, e a igreja tornou a se esparramar. O corpo de Cristo se mantém ativo e firme porque o proprietário dela nunca se descuidou dela.
nos questionamos, então, como é que se deu essa reforma? Como é que Deus faz, então, essa reforma, fez no passado e faz hoje? E nós vamos ver, no versículos que nós lemos, de 1 a 4, fala a respeito da chegada de um casal, Priscila e Áquila, que o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma, da Itália, de modo geral. Então, eles foram expulsos e chegaram até a cidade onde Paulo estava, a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, não havia igreja, na qual a gente conhece as cartas ainda. Isso aí é o início. E aí, então, Paulo se juntou a eles, eles faziam tendas. Paulo também fazia, então vamos andar junto. E Paulo, então, falou do evangelho para eles creram, eles se tornaram servos do Senhor e aí caminharam juntos. Meus irmãos, primeira afirmação nossa é que Deus, ele mantém a sua igreja, faz essa manutenção através dos crentes que são comprometidos com a obra. Ele faz a obra com você, Fátima, faz com você, Domingos, com você, Tiago, com você, Adelso, conosco. Deus, ele mantém a sua igreja com a própria igreja. Parece óbvio, mas não é. Porque sempre a gente imagina que o outro é que deve fazer, que o outro que tem o compromisso, que o outro que tem o dever, mas o texto vai mostrar que a obra, Deus colocou esta tarefa na mão da própria igreja. A igreja é formada de crentes. Os crentes foram alvo dos missionários. Os missionários vieram pregar porque os crentes são essenciais. Eles são o corpo de Cristo. Se não tivesse crentes, não teria templos. Para que templo? Se não tivesse crentes, não teria pastores. Pastores vão falar com quem? Se não tivesse crentes, não seriam necessários tudo aquilo que nós temos hoje, esse aparelhado, toda essa vida que a gente tem na igreja, porque os crentes, sendo o corpo de Cristo, eles são essenciais, são necessários. Cristo decidiu assim. Ele decidiu que homens formassem o seu corpo. Desenhos animados passam por umas cenas interessantes, né? Talvez vocês já viram assim, só a cabeça com a engenhoca aí, para a cabeça mexendo, só em filme, porque toda cabeça precisa de um corpo. Quando a gente vê a igreja, e a gente sabe que a igreja é comparada na Bíblia como o corpo de Cristo, não como o corpo real, porque Cristo ele não depende da igreja para existir, mas quando se faz essa comparação, é para mostrar o nosso relacionamento com Deus, baseado no que? Cristo sendo cabeça, é Ele que manda, é Ele que dirige, e nós obedecemos à sua direção. Cristo não depende de nós. A nossa primeira afirmação é que a igreja passa por uma manutenção através da atuação firme e dedicada dos membros. Cada membro faz um pouquinho, e aí, ao final da soma de tudo isso, a obra é mantida. Eu tenho já, estou no meu 17º ano como pastor. E durante todo esse tempo, eu tive a grata satisfação de ter e de ver várias pessoas que muito ajudaram a igreja nesse tempo. São pessoas que ajudaram na música, que ajudaram na construção, que ajudaram numa tarefa, que ajudaram em outra, que elas mesmas se analisavam, dizendo, eu não faço nada. Umas que cozinharam, né, Creuza? Umas que cozinharam, outras que faziam outra coisa, outras que limpavam. Esse trabalho, juntando todo esse trabalho, a gente vê o bom resultado. Seria injusto se eu aqui citasse pessoas, são 17 anos, eu lidei com muitas pessoas, mas eu vou ilustrar aqui com apenas uma mulher, Dona Isaura. Hoje, ela deve estar com mais de 85 anos, e Dona Isaura era, na época, uma senhora já idosa, enxergava muito pouco, e quando nós fazíamos obras ali na igreja da Norte, era constante ver, lá de cima assim, via lá vem Dona Isaura, andando com dificuldade, carregando aquelas coisas, pediu para o neto dela, o Fabinho, que na época era pequenininho, para ajudar a levar, e ela vinha trazendo, de repente ela chegava lá com o bolo, com os salgados que ela fez, com a jarra de suco, e todo mundo ficava satisfeito. Dona Isaura é uma pessoa que ela nunca abriu a boca para cantar. Ela não fala nada na igreja, calada, é dela. Mas esse trabalho me faz lembrar com carinho de ver uma senhora tão idosa, com tantas limitações, fazendo o seu trabalho. Olha,
Citando essa mulher, a gente vê que o pouco que ela faz poderia dizer o seguinte: não é útil, não é necessário, mas para mim é um prazer lembrar daquela irmã, com toda a sua dificuldade, querendo então fazer a obra do Senhor. Paulo, ele cita aqui em suas cartas uma quantidade de gente que trabalhou para a obra do Senhor, são seus cooperadores, e ele cita homens e mulheres que trabalharam na obra. Essas pessoas, elas foram imprescindíveis para manter a obra, para que a igreja continuasse viva, se renovando, se tratando, se reformando. Paulo, ele cita uma mulher, Romanos 16, 13. Leia, por favor, quem puder aí, por favor. Romanos 16, 13. Olha, Rufo, eu estou lembrando aqui da sua mãe, que ela foi uma mãe para mim. O que uma mãe faz? Que grande obra que uma mãe faz? Um abraço, um beijo, um carinho, né? Aquele cafuné que só a mãe faz. Veja, Paulo aqui, esse homem que abandonou tudo para servir a Deus, que enfrentou feras, sofreu tanto, ele fala aqui com satisfação, de uma maneira carinhosa, da mulher que recebeu ele como filho. Sabe de quem que é essa mulher? Essa mulher é a mulher de Simão. Sabe quem é Simão? Aquele homem que vinha passando, que Jesus ia carregar na cruz, e aí então foi lá e obrigou ele, os soldados obrigaram ele a carregar a cruz. Esse homem, pai de Rufo, marido dessa mulher, a mulher do homem que carregou a cruz para Jesus, ela fez um grande trabalho para Paulo. Ela foi mãe. Veja, irmãos, que um trabalho simples é essencial para manter a saúde mental do pastor. Ele que estava à frente da batalha, a gente tem visto aí médicos e enfermeiros, dos quais tem recebido algumas palavras de carinho, algumas manifestações de carinho, que para eles enche o coração e dá um gás a mais. Pois essa mulher fez isso com Paulo. Ela, agindo com carinho com ele, ela ajudou no trabalho. Então, veja, o trabalho que fazemos, ele não precisa ser grande. Tem muita gente que fala assim, mas eu não sei tanto, aquela pessoa tão melhor preparada. O trabalho do membro da igreja não precisa ser grandioso, não precisa chamar a atenção de todos, precisa apenas ser feito com carinho, com dedicação e corretamente motivado para servir e adorar ao Senhor da igreja. Faça o teu trabalho dessa maneira, que o seu trabalho será visto pelos céus e o seu trabalho se tornará importante para a igreja. Se não puder fazer muito, faça o pouco que você sabe fazer. Deus, ele sempre vê, e ele vê, aceita esse trabalho e faz com que esse trabalho seja importante. No último capítulo da carta que Paulo envia aos Romanos, ele cita ali vários cooperadores, homens, mulheres que se doaram, que se dedicaram ao trabalho, usaram as suas armas, os seus dons, os seus bens e a sua dedicação à obra do Senhor, e essa dedicação foi necessária para a transformação de vida, para chamar mais a atenção das pessoas, porque o que chama a atenção na igreja pode até chamar a beleza do templo, o banco limpo, e isso tudo pode chamar a atenção, mas o que mais chama a atenção na igreja é bom dia, meu irmão, como é que você está, meu irmão, é o carinho, e isso ninguém compra. Isso é a própria igreja que decide fazer, é a própria igreja que vai fazer com que ela cresça. Tem um ditado que diz que ovelha gera ovelha. O pastor da ovelha pode ser o melhor dos pastores, mas ele não vai ter nenhum filhote. As igrejas que farão isso. E nós estamos falando nesse sentido, da igreja fazendo o seu trabalho, a igreja vai se renovando, novas pessoas vão se agregando a ela, vai-se então esse trabalho dessa manutenção necessária, a igreja só vai para frente. Nesse Romanos, capítulo 16, Paulo então cita as pessoas que foram essenciais, mas ele cita aqui, saudai quem? Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores, olha o que disse deles, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Paulo diz, esse casal foi essencial para proteger a minha vida,
Ele falou da mulher, né, de Simão, falou no capítulo 16, versículos 1 e 2 de Febe, que muitas pessoas dizem, a diaconisa não era diaconisa. Como é que ela servia a Deus? Ela escondia os crentes perseguidos. Isso não é importante? Talvez você possa achar que não é importante, porque você não está sendo perseguido. Mas ela acolhia os crentes perseguidos na sua casa. Possivelmente, se fosse uma mulher rica, uma mulher de bens, ela, ou pelo menos tinha um espaço para poder esconder as pessoas, e elas o sustentavam ali. Jesus mesmo fala das mulheres que sustentavam a obra. Veja, meus irmãos, a grande importância que é a própria igreja trabalhando para a igreja. A igreja precisa de pessoas assim, que priorizam a obra do Senhor, que não colocam seus sentimentos, os seus desejos, os seus rancores, a sua segurança ou a insegurança em primeiro lugar, mas que prioriza a obra do Senhor. O nosso sacrifício é muito pequeno em comparação ao sacrifício daquele que construiu a igreja. O nosso trabalho é muito pequeno em comparação ao trabalho que nós damos ao Senhor da igreja. Então, meus irmãos, entender o valor da nossa dedicação, que essa nossa dedicação é essencial para manter a igreja, é muito importante. A gente deve, então, parar, pensar e dizer, eu quero trabalhar mais, eu quero fazer mais. A igreja precisa, Deus assim decidiu que a própria igreja, ela se mantivesse. Eu sou grato a Deus pelos muitos irmãos que eu pude conhecer e pastorear durante o meu pastorado. Muitos deles com apenas um olhar, com uma palavra, com um gesto. Esses gestos que foram essenciais para o meu fortalecimento como pastor, para me energizar, para continuar fazendo o meu trabalho. A esses eu digo aqui muito obrigado, porque não somente ajudaram a igreja, mas ajudaram a mim como pastor. A obra foi mantida pelo trabalho simples, porém dedicado e fiel de todos vocês. E aí, meus irmãos, se for olhar, cada um de vocês fez algo. Eu poderia citar algo que vocês fizeram. Então, eu agradeço a vocês, aqueles que estão ouvindo, aqueles que já fizeram parte do meu pastorado. Durante todo esse tempo, foram essenciais para manter o trabalho do pastor. Mas, em segundo lugar, a manutenção da igreja também, ela exige obreiros responsáveis e dedicados. Se os presbíteros da igreja, se os diáconos da igreja e principalmente se os pastores da igreja forem infiéis, a igreja ela vai sofrer demais. Os versículos 5 a 11, resumidamente diz, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Igreja que sempre foi pastoreada por pastor fiel, não sabe a tristeza, não sabe o prejuízo que é um pastor infiel na igreja. Eu conheci uma igreja do interior que passou por essa situação. Foi escolhido pastor novo, jovem, e logo que ele chegou nos primeiros dias, ele fez uma revolução na igreja, na cidade. Fez gincanas, aquela coisa mais, aquela movimentação, jovens de fora. Os jovens adoraram, os adolescentes então, levantavam ele, porém com 6 meses que ele estava lá, o conselho teve que retirá-lo. Diz, não, você vai ficar na casa pastoral, nós vamos pagar o teu salário para você não sair daí. Você não tem nada a ver com a igreja mais. Triste, muito triste essa situação. A igreja sofreu demais por conta de um pastor que não foi fiel ao seu dever de pastorear a igreja. Meus irmãos, a igreja é mantida pelo trabalho fiel dos pastores, que devem se dedicar à obra por amor. Se o dinheiro que recebe for a razão do seu trabalho, ele não vai continuar no pastorado. Se o que ele acha é o privilégio de estar à frente, também não vai. O que faz o pastor se manter na obra é o amor ao Senhor da igreja, é a obra dele e a responsabilidade que ele tem de continuar fazendo o seu trabalho. Esse pastor precisa procurar conhecer mais, porque vai ser necessário que ele ensine mais.
E quanto mais o pastor estuda, melhor ele está preparado para poder responder as questões. Ele precisa estar disposto a ser ofendido, sem devolver, desculpa. Ele tem que estar disposto a ser ofendido sem devolver a ofensa, como Jesus ensinou. Difícil demais de fazer isso. Ele precisa aprender a sofrer como Cristo sofreu pela igreja. Meus irmãos, o pastorado é difícil porque ser gerente de uma loja é fácil. Porque se o seu subordinado não obedece, você manda embora. Mas quando um crente dá trabalho, o que o pastor tem que fazer? Tem que convencer, tem que estar junto, tem que trabalhar. Ele fura o pastor, maltrata o pastor, mas o pastor está vendo que aquela pessoa pertence a Cristo em primeiro lugar. É difícil fazer isso. É preciso conhecer e conviver todos os membros com os seus problemas, com os seus dilemas, com as suas confusões, ajudando-os a se manterem no trabalho, a encontrar o caminho para que eles então continuem na igreja sendo uma bênção para a igreja. E isso muitos pastores não estão dispostos a fazer, por isso que a obra precisa de pastor fiel. As histórias de pastores que nós conhecemos do passado são histórias de pastores que viajavam 3, 4, 5 meses e voltavam para sua casa, ficavam 1 ou 2 meses e voltavam de novo para o trabalho. Pastores que não tinham tempo de cuidar da sua própria família, mas que nunca podiam deixar de cuidar das famílias da igreja. Esses homens se dedicaram ao trabalho e por isso que a igreja chegou até hoje. E os pastores de hoje não podem fazer diferente. É claro que nós não temos essa mesma exigência, porque cuidamos de uma igreja local e não de várias igrejas como se cuidava. Conheço pastores, reverendo Eudes mesmo, ali da primeira igreja, ele contou que logo no início do pastorado ele cuidava de, se me engano, 3 ou 4 igrejas, porque a região lá não tinha pastores. Então veja, cada pastor tem o seu desafio, mas o que é necessário é que o pastor seja fiel. O pastor tem que ter uma saúde física e mental excelente para suportar as pressões do pastorado. Veja, o pastor tem que estar, de repente, de manhã, sorrindo de uma festa, aí ele sai daquela festa do qual ele deu ali uma palavra, e ele vai para um velório, e ele está ali diante de um irmão querido, ali morto, aí ele sai dali, e ele vai para uma festa de aniversário de criança, igual ele tem que estar lá com a palavra sorridente. É difícil manter a sanidade mental diante de tudo isso. Manter a saúde mental no pastorado é muito difícil e nem todos conseguem se manter. Por isso, a necessidade da oração e do cuidado da igreja com seu pastor. Pequenos gestos. Eu estava vendo anteontem um jogo de canetas que a SAF me deu há 18 anos atrás. Talvez a SAF nem lembre daquela caneta que me deu. Mas no dia da do sermão de prova para a licenciatura, eu estava com a caneta e a lapiseira no bolso. A quinta igreja estava ali comigo. E eu me lembro de uma vez que eu fiz o aniversário, e uma irmã também lá da Norte chegou, e as pessoas nesse dia deram tanto presente que o carro não coube. E a irmã chegou para mim e falou: senhor pastor, me desculpa, eu não tinha dinheiro para dar, eu quero dar esse presente, o senhor me deu um prendedor de gravata. Eu não me lembro nenhum outro presente que eu ganhei naquele dia, mas eu me lembro do presente que ela me deu com todo carinho, sem poder. E aí eu me lembro daquela oferta da viúva, que não é a quantidade, o que vale é o coração, porque tem gente que dá presente caro com o coração amargo e sujo. Então, essas pequenas manifestações de carinho ajudam o pastor a permanecer no pastorado. Então, meus irmãos, no texto que nós vimos, Silas e Timóteo chegaram até onde Paulo estava. Vocês lembram que eles estavam antes lá, quando Paulo foi perseguido, e Paulo foi para Atenas, de Atenas ele foi para Corinto, e mandou que viessem então, e eles chegaram. E Paulo agora pôde se dedicar à palavra. Eu não preciso cuidar de outros detalhes da igreja, eu vou só ensinar. Mas tem alguma questão? Trata com eles, eu só vou estar aqui pregando. O seu trabalho fiel rendia diariamente mais discípulos para a igreja, para Cristo. Pessoas que iam ali fazendo parte da igreja, era gente simples, era gente influente, era homem rico, era gente pobre, e todos eles juntos na mesma igreja. Então não importava a posição social, o que Paulo queria é que a igreja crescesse, e isso ele fazia com todo carinho. O trabalho dos pastores fiéis é tão importante que o próprio Deus
lhes fortalece pessoalmente. Meus irmãos, quantas vezes desses 17 anos, momentos assim de crise no pastorado, em situações difíceis de enfrentar, eu pude sentir a mão de Deus falando ali, quase que me pegando assim, dizendo, vamos, meu filho, eu quero você, continue. Veja que Paulo teve uma visão. Deus veio a Paulo e disse para ele, não temas, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. E ali Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Em outras cidades, Paulo chegava e era expulso. Paulo chegava e era expulso, não era assim? Paulo ficou 1 ano e 6 meses. Por quê? Deus disse, você vai ficar, tem muita gente que eu quero aqui, e você então vai ficar aqui, porque eu vou proteger, ninguém vai te tocar. Deus querendo a fidelidade do pastor ali, o trabalho desse pastor. Nessa visão, então, Deus assegurou a proteção necessária, lhe disse que ninguém conseguiria fazer mal, porque ele mesmo pessoalmente o protegeria. Deus o queria dedicado ao trabalho que lhe deu. Então, não quero que você abandone, eu quero que você continue. Havia muitas pessoas que Deus queria que fizesse parte, então, do trabalho do Senhor. Paulo teria que continuar falando, fala e não te cales. Quantos pastores já falaram que tentaram calá-lo? Não fale disso. Não trate desse assunto. Não mexa nisso porque a família é importante. Fale e não te cales. E o pastor tem que sempre se lembrar que ele não é empregado da igreja. Tem muitos irmãos que dizem, quem paga o seu salário somos nós. Não. Igreja nenhuma paga o salário de pastor. Porque o teu dízimo é de quem? É de Deus. Você não pegou o que é de Deus e entregou? O pastor é sustentado com dízimo. Então, quem é que paga o salário do pastor? É Deus. E o pastor tem que prestar contas a quem? Ao patrão dele, que é Deus, ao Senhor dele. Então, Deus está dizendo, não te cales. Continue falando, aconteça o que acontecer. Não importa se a pessoa é rica, se ela é influente, se ela é dessa família ou se é daquela, fale a verdade, seja fiel à palavra, pode deixar que o resultado é seguro. É isso que Deus falou com Paulo, mantenha-se fiel a mim, e eu que seguro as pontas lá. Então Paulo podia saber que ele precisava continuar o seu trabalho. Estar preparado para essa missão é primordial. Por isso é que os pastores presbiterianos gastam 5 anos se preparando para poder pregar, para poder falar. Há casos em que o pastor tem que desistir de alguns indivíduos. Talvez essa seja uma das piores experiências que a gente tem. Nesse tempo todo, eu me lembro com detalhe das situações onde eu tive que disciplinar pessoas. Essas disciplinas me fizeram muito tristes. Quando eu tive, então, que excluir pessoas, ainda é mais difícil, porque é como se você entregasse para Satanás. Ou seja, é o contrário, a exclusão de um membro é o contrário da profissão de fé e do batismo, porque quando a pessoa está lá, ela está vindo do mundo para salvação, e quando ela é excluída, ela entrega a perdição, ela não quer a salvação. É difícil, mas, meus irmãos, o texto fala aqui de uma situação onde Paulo ele teve que desistir. Olha, o médico, quando chega um paciente, e esse paciente, então, é diagnosticado o problema, ele fala, você vai tomar esse remédio. O paciente fala assim, não vou tomar esse remédio, não. O que adiantou ele ir para o médico? Por que fez exames? É necessário aceitar o cuidado do médico para você ser tratado de uma enfermidade. Do mesmo jeito, é necessário que um membro da igreja se entregue ao cuidado do pastor. Fale das suas fraquezas, fale dos seus problemas, fale das suas questões, para poder ser cuidado pelo pastor. Mas o texto diz aqui, em vez de ser cuidado, opondo-se a ele, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse, sobre vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou livre, desde agora vou para os gentios. Que Paulo fez, eu vou desistir de vocês. Porque toda cidade que Paulo chegava, ele ia direto para a sinagoga. Aqui ele falou, já que os judeus não querem a palavra, e ele chegou, eu cansei. O que ele está falando, chega de dar pérolas aos porcos. Chega de investir em quem não quer. Porque tem muito crente que é assim, fica lá e dá trabalho, pastor visita, dá trabalho, pastor visita, dá trabalho. Chega um dia que o pastor, eu não vou mais gastar o tempo necessário que poderia estar investindo na obra de uma outra pessoa, ficar investindo em uma pessoa que não quer nada com a obra de Deus. Então, é o que Paulo fez.
É recorrente a informação de que ao chegar Paulo ia para as sinagogas trabalhar, ele então desiste. Sempre havia oposição e eles eram violentos com Paulo. Paulo foi apedrejado por causa dos judeus. Paulo sacudia as vestes. Não vou dar um tesouro precioso do evangelho para gente que não quer e que rejeita. Não se pode associar a seriedade e a fidelidade do pastor às respostas dadas pelos fiéis ou pelos infiéis. Porque pode ser que algo precioso seja ensinado e aquela pessoa não acolhe no coração. É como um remédio bom dado para uma pessoa que não quer tomar. Já viram aqueles pacientes que colocam comprimido embaixo da língua e quando a enfermeira sai, ele vai lá e pega e joga fora? Não adianta o remédio ser bom se ele não é tomado. Então, nem todo trabalho é reconhecido e muitas vezes ele é incompreendido. Pastores têm que manter a igreja para o seu trabalho, mas às vezes é necessário desistir de alguns indivíduos que rejeitam o cuidado pastoral. Mas há aqueles que acolhem. E aqui o texto diz, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, e Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Veja aqui o lado de uma tristeza de ter que sacudir a veste e abandonar o cuidado com alguns. Tinham muitos outros que diziam, eu quero o teu cuidado, pastor, eu quero estar junto do Senhor. Enquanto muitos rejeitavam ou simplesmente menosprezavam o trabalho, há muitos outros que veem como necessário para a manutenção da vida da igreja. O pastor fiel faz diferença para a igreja. Em terceiro lugar, irmãos, nós veremos que a manutenção da igreja se faz com o fortalecimento constante da igreja. Talvez a palavra aqui seja reciclagem, né? Coloquei aqui no escrito, mas é o que é necessário. É necessário se reciclar. Porque se você for um médico e você não se reciclar, você fica para trás, daqui a pouco você passa o remédio, não, mas esse remédio fabrica mais. Se você for qualquer tipo de profissional, precisa da reciclagem. A manutenção da igreja também precisa. Então, se você é crente há 2, 3, 4 anos, a sua casa está começando a precisar, de repente, de uma pintura, de uma reforma, de apertar alguns parafusos, você precisa de reciclagem. Veja o que Paulo fez. Havendo passado ali muito tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia, fazendo o quê? Confirmando todos os discípulos. Ou seja, ele agora foi pregar para crente. A primeira vez ele pregou para incrédulos. Essa viagem dele foi para pregar para crente, para confirmar, para fortalecer. Uma mulher casada há muitos anos, ela chegou para o seu marido e falou assim, ô meu marido, eu estou triste, você nunca mais disse que me ama. Aí o marido pegou ela, olhou bem nos olhos dela e disse o seguinte, quando eu me casei com você, eu não te disse que te amava? Disse. Ele voltou a olhar para ela e disse, pois é, eu sou um homem de palavra. O que eu disse está valendo até hoje. Parece ser simples assim, parece ser correto, né? Mas não é muito simples. Por quê? Porque o casamento não é só aquela promessa feita lá, não é só aquela declaração feita lá. O casamento precisa de uns incentivos, é necessário o renovo dos laços, um jantarzinho fora, carícias, declarações de amor, é preciso lembrar o valor que um tem para o outro, precisa aquele beijinho naquela hora certa, o casamento precisa disso. Do mesmo jeito, vida de crente, não basta vir aqui à frente fazer uma pública profissão de fé. Ah, eu batizei, sou crente, acabou, não preciso fazer mais nada, não precisa ir para a igreja, precisa. Ô, Domingos, você lembra o que você comeu sexta-feira passada? E é isso, a Carla fez uma comida tão boa para você, ela dedicou e você não lembra? Eu também não lembro, não. Não me lembro o que eu comi nem ontem, né? Vou ter que parar para pensar muito para ver se eu lembro. Ah, então não foi necessário, então a comida que você comeu a semana passada não foi necessária para você? Foi. Do mesmo jeito a mensagem que vem para a igreja. Você vem para a igreja e ouve uma mensagem. De repente você não se lembra o que o pastor pregou no domingo passado. Mas no domingo passado, quando você ouviu a palavra, ela falou ao teu coração. Ela tratou alguma área da tua vida. E ela está guardadinha lá no seu HD, na sua memória. No momento necessário, o computadorzinho vai lá e puxa a pastinha, abre a pasta e diz,
eu estou lembrando de uma mensagem que o pastor Silas pregou assim, assim, assim. Olha que mensagem boa. Ela falou disso e disso e disso. Está lá guardado. Do mesmo jeito que os nutrientes do alimento da semana passada vão manter a sua energia e depois outra alimentação. Então, a igreja precisa manter-se frequente, sempre ouvindo palavras, buscando ler na sua casa, buscando ler coisa boa, buscando aprender coisa boa, porque precisa manter. Profissionais são cobrados, a igreja também. A igreja não fica fora da cobrança, ela deve passar constantemente pela capacitação. Professores de criança, precisa. Mas como que precisa? Professor de adolescente não, né, Fátima? Mas como precisa, ainda mais, pega uns adolescentes daqueles bem Vitor, assim, né, Vitor? Que vai chegar assim e bota o professor bem com as pernas amarradas, o que eu vou fazer? Igreja precisa, quem trabalha para Deus precisa se reciclar, precisa fazer um cursinho aqui e outro lá, precisa procurar aprender novos materiais. A igreja precisa ser lembrada das razões do seu chamamento, das condições que estava antes de ser salva, precisa lembrar do valor de cada ato divino em seu favor, e não pode se esquecer nunca de como que ela estava antes de ser alcançada. Jesus instituiu a ceia e falou o quê? Fazer isso sempre, fazer isso em memória de mim. Se Jesus nos incita a repetirmos a ceia constantemente, para nós lembrarmos do seu grande amor, do grande mal que o pecado provoca, da grande salvação que nos foi assegurada por ele lá na cruz. Então, ao repetir a ceia, nós somos lembrados. Pastor, eu nunca esqueci. Às vezes esquece. O ex-presidente Lula cortou um dedo. Está lá, acostumou. Primeiro dia trabalhando com a serra. A pessoa fica morrendo de medo, né? Isso, eu acho que eu vou encostar. Olha aí o pessoal que trabalha lá em açougues, não tem aquela serrinha, eu morro de medo de ver eles trabalhando lá. Tem alguns que usam aquela luva de metal para evitar cortar, mas tem uns que estão tão acostumados que vai lá e está conversando e passando lá um dia. Esquece do perigo e corta um dedo, corta a mão. Muita gente assim esquece também da seriedade que é a justiça e a ira de Deus, e às vezes, estando acostumado com as mensagens da igreja, se esquece da seriedade do evangelho. Então, por isso é necessária essa reciclagem. Nós precisamos ser lembrados sempre como a manutenção da nossa vida espiritual. É comum que membros da igreja se enfraqueçam com o passar dos anos, percam o primeiro amor, e aquilo que era aquele fervor, já não olham para a Bíblia, já não oram mais, já não falam com Deus, não quer visitar o irmão, não quer mais a visita de ninguém, então precisa ser lembrado. Nós temos muitos textos escritos, que foram escritos para nós, nos quais os autores insistem no treinamento diário, no cuidado renovado que temos com a nossa vida espiritual. Vida espiritual é igual planta, precisa ser regada. Igual relacionamentos que precisam ser regados para a gente manter ativo, manter pronto para trabalhar. Nesse texto, Paulo, depois das primeiras viagens, do qual ele pregou o evangelho, ele agora saiu atravessando sucessivamente as cidades, confirmando os discípulos em cada cidade, cada igreja, confirmando aqueles que tinham crido. Agora ele está pregando para crente. Essa confirmação é o trabalho de manutenção que estamos tratando no texto. Crentes antigos correm o risco de se esquecer dos males que praticavam antes, ou se tornar legalistas e querer então ser duro com as pessoas mais jovens, duros com o outro irmão, se esquecendo que eles também foram alvos da misericórdia de Deus, porque também pecaram. Outros podem voltar a antigos vícios, podem se esquecer da justiça de Deus. Paulo viajou de novo para visitar as igrejas que nasceram nas suas primeiras viagens. Ele sabia do valor de pregar para crentes, de ouvir as suas fraquezas, lembrar-lhes do amor e da justiça divina. Crentes podem ser facilmente desviados do alvo, deixam um caminho seguro e enveredam por caminhos tortuosos. Por isso é importante, no cuidado pastoral, que os membros o procurem, que os membros procurem o irmão, procurem o outro, abrindo seu coração, falando das suas fraquezas para que haja o fortalecimento. Nós temos que ser o ombro do irmão. O pastor está lá para isso, para ajudar. E assim, meus irmãos, unidos, nós vamos tratando, nós vamos fazendo a reciclagem da nossa vida espiritual para que a gente volte a ser útil.
uma latinha tomada por pessoa que bebe aí, joga a latinha, virou lixo? Não. Ela é juntada com outras, ela é derretida e torna a virar outra latinha ou qualquer outra coisa útil. E assim, então, nós devemos nos reciclar, para que a gente mantenhamos-nos úteis na obra do Senhor e a igreja, então, ela seja mantida. Mas, por último, nós veremos que a manutenção da igreja ela se faz com a renovação da liderança. Líderes novos sendo formados. O texto diz, nesse meio tempo, apareceu na cidade um jovem chamado Apolo, homem eloquente e poderoso das Escrituras. De onde é que veio Apolo? Ele era um crente preparado? Ele era um judeu que era potente no que ele ensinava. Olha, renovar é preciso. Mas eu não estou falando aqui que não é mais necessário valorizar os mais velhos, porque a Bíblia fala muito do valor das cãs. Cãs trata-se do cabelo branco, a barba branca, da experiência. A igreja, ela toma um cuidado com a autoridade, pelo menos isso se faz no presbitério, sim, do Supremo Concílio, onde que quando o presidente ele não é reeleito, então o presidente está lá concorrendo, ele não foi reeleito, automaticamente ele é o vice. Por que isso? É porque precisamos da estabilidade. O presidente foi fiel, mas ele teve gente que não gostou dele. Veio um novo. Uma pessoa inexperiente, nunca foi, e de repente pode botar os pés pela mão, e aí a igreja bagunça. E faz o quê, então? O presidente vira o vice, está lá na mesma comissão executiva, para poder aconselhar, dizendo, senhor presidente, eu não faço dessa maneira, é melhor fazer assim. E o presidente eleito vai ter o privilégio de ter alguém mais experiente junto com ele. O texto trata da renovação da liderança para manter o trabalho fiel. O novo aprendendo com o idoso, o novo aprendendo com o experiente. Veja que Moisés, ele foi seguido por Josué, não foi? Durante a vida, Josué está sempre ali presente. Quando Moisés morreu, Josué assumiu o trabalho. O mesmo aconteceu com Elias. Onde Elias estava, Eliseu estava lá no pé dele. Ia para um lado, Eliseu está ali. Elias foi levado para o céu, Eliseu continuou o seu trabalho. Essa renovação necessária para que não se perca conhecimento, experiência importante para a manutenção da igreja. Irmãos, imagina um pastor que preparou-se para uma vida de pastorado e chegando aos seus 70 anos jubila. Nunca ensinou alguém para os segredos que tem por trás do nosso trabalho para manter as coisas, o jeito certo de fazer, da palavra certa, para poder ajudar alguém que está sofrendo. Esses segredos, igual a cozinha, aquela mulher que faz aquelas comidas gostosas, se pegar a receita não vai sair a mesma coisa, mas a pessoa diz, olha, faz desse jeitinho, porque é desse jeito que faz. Você põe mais uma pitadinha disso. E é isso, então, a necessidade do pastor velho, ter um pastor novo para ele passar a experiência, essa renovação. Veja, isso fica evidente quando a gente observa a história de Josué. Moisés não carregou Josué para todo lado? Quando ele morreu, Josué não substituiu? E Josué era seguido por quem? Por ninguém. Josué não fez a renovação da liderança. O que aconteceu quando ele morreu? O povo de Israel, ao livro de Juízes, morrendo Josué, cada um fazia o que queria, não tinha uma liderança preparada e o povo então sofreu muito. Paulo chamou os jovens para seguir, ensinou junto ali Timóteo, Tito, o próprio Marcos, que andou um tempo com ele. Então a gente vê ele seguindo e esses homens se tornaram líderes na igreja. Pastores que, quando eles se foram, eles assumiram. A gente vai ver no próximo estudo que lá na cidade de Corinto foi criada a escola de Tirano, escola de profetas, era o seminário. Seminário para preparar quê? Novos pastores. Quem é vivo morre. E ser líder da igreja numa época de perseguição, então o risco é iminente. Qualquer hora ia morrer. E a liderança? Se ela não fosse renovada, como que ficaria a igreja? Chegou à cidade um jovem promissor, Apolo, um homem bom. Ele era um judeu que conhecia apenas o batismo de João.
ele não sabia detalhes de Cristo, do Evangelho de Cristo. Então, ele não tinha conhecimento. O que aconteceu? Áquila e Priscila, olha a importância da igreja nessa manutenção. Eles não eram liderança, mas eles viram ali, olha, vamos pegar esse aqui, vamos ensinar, e fizeram o seu trabalho. Então, Apolo foi então preparado, ele foi ensinado, e agora então estava pronto para continuar. O casal agiu rapidamente, preparou o rapaz para que usasse toda a sua força, toda a sua capacidade da maneira certa. Ele se converteu com o trabalho de Áquila e Priscila. E agora, então, ele pode trabalhar. Mas o que normalmente acontece é que a igreja trava aquele que está chegando. Quando a pessoa começa a destacar, trava porque não, acabou de chegar, está querendo achar que é dono da igreja agora, e aí não deixa que alguém que esteja chegando também faça para poder trabalhar e fazer a igreja ir para frente. Esse é o processo natural da liderança. Jovens devem ser incentivados a ocupar cargos de oficiais da igreja. Começa com diácono, vai ali trabalhando, cuidando, depois se torna um presbítero, ou então, eu no meu caso, nunca fui presbítero nem diácono, mas a igreja viu em mim que havia alguma coisa que poderia ser aproveitada no pastorado e me encaminhou para o pastorado. É necessário esse encaminhamento, mas acontece que a gente vê muitas vezes que jovens são desestimulados. Besta, pai, vai entrar para o presbítero? Ei, vai tanta pancada. Não, não faz isso não, melhor você ficar fora. Você é diácono, você é porteiro de igreja. Não, não vai mexer nisso não. Não seria melhor que incentivássemos? Os jovens têm que ser incentivados. Devem fazer os jovens se sentir privilegiados quando são indicados pela igreja. A igreja viu aquela pessoa importante, ela foi então chamada, então vamos apoiar. É um privilégio servir a Deus como liderança da igreja. Por sua graça, Deus tem chamado muitos pecadores a si, tem convertido corações perdidos e dado um novo rumo. Apolo presenciou isso, como o texto diz, que ele auxiliava muitos que, mediante a graça, haviam crido. Mais uma vez, nós reforçamos aqui a questão de crentes são frutos da graça divina. É o agir de Deus que move o coração do pecador para que ele venha a ser crente. Ser um crente é privilégio. Cuidar do crente é um privilégio também, talvez ainda com muito mais responsabilidade. Esse jovem promissor, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Veja a importância da liderança. Se Paulo fosse morto, como ficaria? Se os apóstolos fossem mortos sem nova liderança, o que fariam? Se os jovens não tomassem o caminho da liderança, o que seria da igreja? Em que mãos ficaria? Quem decidiria os novos rumos da igreja? É por isso que a igreja deve estar atenta, se renovando com novos chamados do Senhor, para que esses então tomem o rumo da liderança da igreja. Meus irmãos, igreja é igual a qualquer construção. Precisa de um material bom, precisa de obreiros bons, precisam de bons profissionais que amem, que se dediquem. E esse trabalho é diário, o teu trabalho é diário. O teu trabalho como membro, o meu trabalho como pastor, o trabalho da liderança da igreja. E nós vimos aqui que a manutenção da igreja é diária. Essa manutenção é feita com crentes comprometidos. O crente, eu faço parte da igreja e eu vou fazer o melhor. Eu fico feliz quando eu vejo acontecer alguma coisa, eu estou sempre de olho, eu percebo tudo. Aí, de repente, eu vejo o irmão, olha para um lado, para o outro, ninguém foi, ele vai lá e faz. Amém. Graças a Deus. Alguém está vendo que a obra está ali nas mãos dele e quer fazer a obra certa? Obreiros responsáveis. A igreja percebe. Já aconteceu aqui, de vir pregar um pastor aqui, logo depois uma irmãzinha simples da igreja sentou do meu lado e disse, pastor, ele não preparou muito bem não, né? Parece que não. A igreja percebe. Então a igreja quer pastor fiel. E tem que cobrar do seu pastor que seja fiel. O fortalecimento se dá também com essa reciclagem da igreja, sempre buscando aprender mais. E no final, com seus novos líderes que vão surgindo. Irmãos, no nosso estudo, nós vimos a importância do trabalho individual para manter a obra que Deus confiou a nós. A igreja precisa ser mantida por todos nós, membros comprometidos, pastores fiéis ao Senhor da igreja, fortalecimento diário e o surgimento de novos e futuros líderes.
Assim, a igreja é mantida hoje por quem já está nela e o futuro fica assegurado com os novos líderes que surgem e têm tempo para se preparar. Perceba a tua importância como parte integrante da igreja. Você não é chamado por Deus somente para observar, Ele quer que você faça. Então, obedeça ao teu chamado, seja útil. Então, esse é o estudo de hoje e pedimos a Deus que cada um de vocês possam se ver como importantes na obra do Senhor. E a igreja será mantida com todos nós, todos. Ninguém fica de fora, nem o mais velhinho, nem a criança mais novinha, todos nós fazemos parte da igreja do Senhor. Que ela seja mantida então assim. Amém?